Lembramos aos presentes que após a palestra, os estudantes e demais convidados deverão permanecer no local para as orientações com os coordenadores sobre as atividades do período da tarde. Nós agradecemos às autoridades que acompanham a mesa e pedimos a elas que ocupem seus lugares na plateia. Teremos neste momento a palestra intitulada Políticas Públicas e Direitos Humanos. Para falar sobre o assunto, convidamos a graduada em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mestrado em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, professora da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte desde 1984, onde atuou na coordenação e direção da escola pública. Atuou como gerente de coordenação de política pedagógica, secretária adjunta e secretária municipal de educação. Foi professora do curso de Magistério Intercultural Indígena e coordenou o programa de implantação das escolas indígenas de Minas Gerais no período de 97 a 2003. Atuou como secretária de Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, atualmente nos seguintes temas: política educacional, movimentos sociais, inclusão e pluralidade cultural. Estamos falando da secretária de Estado de Educação de Minas Gerais, professora Macaé Maria Evaristo dos Santos, a quem temos a honra de convidar para fazer uso da palavra. Bom dia. Primeiro, acho que reiterar mesmo, queria estar aqui numa manhã para a gente discutir políticas, direitos humanos, políticas para formar cultura. Ok. Direitos humanos e políticas de formação de professores. E eu fiquei num dilema, viu, professor, sobre tantas temáticas que a gente pode tratar no debate de direitos humanos, como que eu ia estruturar aqui a minha conversa com vocês. Eu espero que a gente consiga chegar nesse momento da gente ter um espaço aí para dialogar, né? E resolvi começar por uma indagação e fiz uma opção de fazer um debate aqui pegando um tema específico, mas para dizer, quando a gente está discutindo hoje direitos humanos, nós estamos falando em especial, né, daqueles sujeitos, daquelas pessoas que historicamente elas foram sendo construídas, né, num lugar de desigualdade. Então, eu acho que a gente hoje falar de direitos humanos é a gente dizer que a gente está lutando para a garantia cada vez mais de que no nosso país todas as pessoas sejam de fato iguais perante a lei, né? E que tenham todos os seus direitos reconhecidos. E pensar isso relacionado à educação seria um pouco a gente tentar responder, né, se o humano é viável e se é educável. E quais as consequências disso quando a gente está pensando nos processos de formação de professores, né? Eu pergunto, o humano é viável, ele é educável? Lembrando que nós estamos comemorando 67 anos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa semana
apesar de 67 anos, no caso do nosso país, basicamente a partir da Constituição de 88 e também por causa de uma série de tratativas internacionais e outras declarações no âmbito, né, da ONU, é que o Brasil vai assumir, né, de fato, objetivamente, do ponto de vista da sua legislação, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos e tudo que dela se desdobra. Cadê a... Não está passando, não? Então vamos lá, né? E eu queria, para a gente pensar um pouco sobre isso, quer dizer, a pergunta se o humano é viável, eu pensei até de começar aqui fazendo uma brincadeira, mas a plenária é tão grande que eu acho que vai ficar, que pode tumultuar. Mas quando eu pergunto se o humano é viável, eu também poderia perguntar quem é que cabe, né, no nosso conceito de humanidade. A quem, cotidianamente, a gente incorpora no nosso conceito de humanidade. Parece uma pergunta, né, óbvia, eu não tenho dúvida, né? Eu falo, mas o tempo todo nós estamos nos debatendo sobre essas questões. Quem é que cabe no meu conceito de humano, né? E se determinadas pessoas, se determinados grupos a gente não concebe dentro dessa estrutura, né, a gente começa a excluir esses grupos. Eu queria pegar a questão das relações raciais, do racismo, né, para mostrar um pouco como que a construção do outro e da segregação, ela foi estruturante, né, na conformação da sociedade brasileira e do Estado brasileiro. É muito importante a gente... Pode passar, Dani, mais um favor? Muito bem, pode passar. Que no caso do nosso país, desde a colonização, né, a população negra, ela foi construída, né, como aquela população que não está dentro desse estatuto da humanidade. E mesmo quando a gente está nas lutas pela abolição da escravatura, né, o Estado brasileiro ele vai construindo outras formas de segregação dessa população, né? Pode passar. E eu queria começar trazendo uma pintura que ela é bastante conhecida, que é um quadro que chama Redenção de Kant, né? E esse quadro ele foi usado em 1911, já após a abolição da escravatura, né? Numa conferência internacional de eugenia em Londres, né? Pelo João Batista de Lacerda, para dizer do ideário da sociedade brasileira, né? Por que ele usa esse quadro? Esse quadro, para ele, é simbólico, que ele representa, lá no início do século XX, o que era o ideário dele para o final do século XX na sociedade brasileira. Então, se prega um ideário, né, de miscigenação como uma forma de branqueamento da população brasileira. Porque lá naquele congresso, naquela conferência internacional de eugenia, se pregava que no final do século XX nós não teríamos nenhum negro no Brasil, né? Assim como se estimava também, né, que o grande ideal da sociedade brasileira é que no final do século XX a gente não tivesse nenhuma população indígena, nenhum indígena no Brasil. Por que esse quadro? Porque esse quadro ele apresenta uma avó negra, né, uma mulher negra, né, e depois tem a sua filha, que é casada com um branco, e aí tem um neto, né, que já é branquinho. Certo? Então, esse ideário de embranquecimento da população brasileira, que se reflete nessa pintura e que vai ser defendida e construída, vamos falar, por várias instituições. As primeiras universidades brasileiras concorreram fortemente, e apesar do reitor falar aqui que a gente não deve ter ideologia, né? Mas as universidades brasileiras, boa parte, aquelas que se instituíram no início do século XX, elas foram fundamentais, porque elas desenvolveram supostamente ciência para legitimar esse tipo de percepção, né? Essa percepção, ela vai ser levada também para o âmbito da educação. Nós vamos ter, no final do século XIX, 2 decretos que vão impedir a população negra de frequentar a escola. Então, quando hoje a gente
faz todo o debate de cotas sociais e cotas raciais, e o movimento negro está falando de reparação, né? Nós estamos falando que o Estado brasileiro promoveu políticas de segregação e de segregação racial, e que isso esteve presente, inclusive, do ponto de vista da legislação. Nós temos 2 decretos do final do século XIX, que primeiro vai proibir a população negra de frequentar a escola durante o dia, né? E após a lei do ventre livre, todas as crianças negras vão ser proibidas de frequentar a escola, né? E para frequentar a escola, né, o negro para frequentar a escola tinha que ser com mais de 14 anos, escola noturna, e somente se o professor aceitasse esse aluno em classe, né? É importante a gente, pode falar dessas coisas, retomar esse processo histórico, porque esse processo histórico, ele também explica, né, algumas questões que nós vivemos hoje, né? Faz a gente compreender um pouco melhor de onde vem algumas matrizes que ainda se reproduzem hoje na política pública, na compreensão do Estado brasileiro, e que se materializam em grupos e disputas que estão presentes hoje na sociedade brasileira. Eu queria mostrar para vocês, eu queria trabalhar com algumas fotografias, eu quero mostrar para vocês um outro conjunto de fotografias que é muito interessante, que vai falar dessa questão de como é que as instituições, né, elas também, pós-abolição, você tem, e na educação isso é muito forte, um processo de exclusão da população negra, que é uma coleção de fotografias que vai ser organizada num livro que chama Diploma de Brancura. E é bastante interessante, porque eu estava vendo aqui a fotógrafa, né? Os fotógrafos são muito importantes, né? Eles documentam o cotidiano, e a gente rever os álbuns de fotografias, principalmente das instituições educativas, é bastante elucidativo. Essas fotografias que eu estou mostrando um estudo sobre um conjunto de fotografias de um retratista do Rio de Janeiro, que o que ele fazia, gente? Ele cobria as festas de formaturas, né, das escolas do Rio de Janeiro, né? E nesse conjunto de fotografias, o que a gente vai perceber? Vocês vão ver aí, eu coloquei um pouco em ordem, perfis de professores, né, do início do século XX, e o que vai acontecendo, né, ao longo do século XX, em que essa ideia eugenista, ela ganha força, porque pós-abolição, há outra estratégia de que se a gente não pode mais escravizar essa população, eu tenho que construir esse outro como inimigo, e eu tenho que segregá-lo de qualquer possibilidade de se afirmar sua humanidade, né? Então, esse conjunto de fotografias é bastante interessante. Tem uma da Universidade Federal de Ouro Preto, que eu mostrei para o povo lá de Ouro Preto. Volta um, só para vocês perceberem, volta. Essa é a fotografia aí, são diretores da escola Visconde de Cairu em 1908. Vocês estão vendo aí, diretores de escola. Porque as pessoas pensam assim, lá no início do século XX não tinha que ser diretor de escola dele, né? Não tinha, né? Mas não é verdade, porque o processo vamos dizer, no final do século XIX, muitas vezes as pessoas pensam que os negros que estavam no Brasil, estava todo mundo nas grandes fazendas, aquele ideário que a gente tem da escravatura. Mas a gente já tinha milhares de negros libertos, negros que eram escravizados, mas estavam nos grandes centros, eram escravizados fazendo o seu trabalho e dando parte do seu lucro para os seus donos. A gente tinha diferentes situações, diferentes contextos. E a gente já tinha população negra, não só estudando, como a gente tinha população negra ocupando postos de mando e de gestão dentro de escolas públicas. Então, esses aí são os diretores dessa escola no Rio de Janeiro, em 1908. Pode passar mais um. Depois, professores da Escola Oncina da Fonseca, em 1911. Né? Vocês vão ver também, num conjunto de professoras negras presentes na sala de aula. Pode passar. Essa aqui é a inauguração da tipografia numa escola profissional. Olha lá, Escola Profissional Souza Guiar, 1920. Nós vamos ver aí vários funcionários negros também nessa escola profissional. Pode passar.
Aqui a gente tem uma sala, que é uma professora negra, né? E vários estudantes brancos frequentando. A professora era uma professora negra, né? A foto ainda tem esse título, professora de cor, na escola Pedro Varela, em 1923. Pode passar mais um. E aí a gente vai ver, que é o que chama muita atenção, em 1946, o perfil da gente, das professoras e formandos do Instituto de Educação do Rio de Janeiro em 1943. Nesse momento aí, a gente já não vê uma professora negra. 1946. Então, no início do século a gente tinha professores negros, no meio do século XX a gente não tinha professoras negras, né? E hoje as pessoas falam que a escola pública está pior porque a classe popular chegou e virou professor. Então nós estamos diminuindo, né? As escolas não estão boas, a escola de educação básica não está boa, porque nós temos professoras pobres que agora também viram professoras, porque só as boas mulheres criadas, as boas famílias é que davam boas professoras. Arrasou. Pode passar? Eu quero falar dessa questão, né, da representação e de como é que a gente constrói o lugar do outro e atualizar esse debate, trazendo temáticas dos dias de hoje, fotografias desse ano, né? Porque esse ideário de construir o outro como inimigo, como aquele que não presta, né, como aquele que não tem direito à humanidade, e que, portanto, isso bate fortemente na escola pública. Porque quem é que recebe esses outros? Né? A escola pública. Então, nós destruímos os sujeitos, destruímos a escola pública, destruímos a docência da escola pública como aquele lugar onde estão aqueles que não têm humanidade. Eles não merecem estar dentro desse conceito de humano. E aí eu quero trazer fotos desse ano, várias do Rio de Janeiro, né? Os muros do Teatro Otílio Costa Filho, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que apareceu pichado, com exortações racistas, né? Fora pretos e um símbolo do nazismo. Pode passar? Pode ir, Dani. Tá. Vai, Dani. Muito bem. Ô, gente, tem outras fotos aí bastante interessantes. Eu não sei se eu vou lembrar a sequência, não é? Mas uma das fotos que tem aí depois é a foto de uma matéria do Globo, no dia em que o governo do Rio de Janeiro começou a barrar os jovens da periferia do Rio de Janeiro de ir às praias da Zona Sul, né? Num processo claro de eugenia e de segregação da população negra do Rio de Janeiro, que não mora, né, nos bairros da Zona Sul, de acessar a Zona Sul. E aí, só para lembrar da grande crise vivida pelo governo Brizola, quando ele começou a abrir os túneis no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele começou a ligar a Zona Norte à Zona Sul. Assim como nós vivemos em São Paulo, um grande debate, porque as pessoas não queriam que o metrô, né, a elite paulistana não queria que o metrô chegasse até os seus bairros, porque se o metrô chegar até o seu bairro, significa que os pobres terão acesso àquela região da cidade. São várias fotos, e tem uma foto também bastante importante que eu queria destacar aqui nessa apresentação, que é a foto do Congresso Nacional comemorando, né, a redução da maioridade penal. Que também eu acho que é uma vergonha, né? No século XXI, a gente ter vários deputados comemorando, né, que nós optamos no nosso país, desistimos da educação e achamos que nós temos que mandar crianças, né, para a cadeia. Né? Eu acho muito... Passou, gente. Essa é a foto aí, né? PM do Rio impede adolescentes da periferia de ir às praias da Zona Sul. Pode passar. Volta mais um que eu queria mostrar, aquela lá do Congresso. Essa é muito importante, que diz respeito a nós, que somos docentes, né? Polícia assume escola em área violenta de Manaus e impõe rotina militar. Alunos batem continência, são proibidos de usar o celular. Só este ano, 5 foram expulsos, mas o IDEB melhorou. Sim.
Então, essa matéria, essa chamada aqui também eu acho assim, um primor, tá, do Globo, 29 de junho de 2015, que todas essas matérias, e para mim todas essas fotografias, é uma resposta àquela pergunta. Nós estamos aqui debatendo direitos humanos e formação de professores, né? Mas só faz sentido pensar em formação de professores, em docência, se a gente acredita que o humano é viável. Porque se a gente não acredita que o humano é viável, a solução é essa que nós estamos dando aí, né? Nós vamos segregar todo mundo, nós vamos pobre, preto, né? Vai pra cadeia, indígena, cacete, morte. Basta a gente ver o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, com os Guarani, né? Então, essa representação que eu acho que está muito contemporânea, nos chama a todos a responder isso, né? Quem é que cabe no meu humano? Quem? Vamos pensar sobre isso. Quando eu estou dentro da escola pública e olho para minha criança, para o meu adolescente, quem é que cabe? Eu estou lembrando de uma coisa ótima, que é até pitoresca. Ontem a gente estava saindo de um café da manhã com todos os secretários que o governador fez de final de ano, e um falando aqui atrás de mim: meu filho está de recuperação. Aí eu não aguentei, secretário de educação, falei: puta. Eu olhei para trás e falei: todo mundo gosta de depender de reprovação, desde que não seja para o seu filho, né? Porque quando é na casa da gente, dá uma agonia danada. É assim, né? Quem é que cabe no meu humano? Quer dizer, o humano, ele é realmente viável? E se ele é viável, como é que a gente pensa o processo de formação de professores? E aí, para entrar já no... Pode passar, Dani, para mim? Já tentando... Pode ir. Pode passar das fotografias, pode ir. Pode ir. Né? Como que a gente pode responder sobre a formação docente, sobre a docência na educação, na escola pública, diante desse contexto, né, que tem falado da incapacidade da escola pública, né, de educar. Quer dizer, é uma desconstrução. Na medida em que eu não acredito na viabilidade do humano, eu também estou desconstruindo a educação, eu estou desconstruindo a possibilidade de educar, estou desconstruindo a escola, estou desconstruindo aqueles que estão propugnando por essa educação. Pode passar. E aí pode ir. Eu queria pegar 5 pontos, né? E esses 5 pontos não são pontos que eu elenquei, mas eu acho que são questões que elas estão presentes na luta pela construção do direito à educação. Elas sempre orientaram a pauta da luta pela construção e pela ampliação do direito à educação no nosso país. E é uma luta, e é uma pauta que ela foi construída, né, pelo movimento dos trabalhadores da educação, pelos movimentos sociais, pelo movimento sindical, no debate para a ampliação do direito à educação. E que pontos são esses? O primeiro, a própria ideia de que a educação é um direito. A educação, ela é um direito de todos e de todas. E o Estado, né, assim como a família, assim como a sociedade, eles são corresponsáveis. E aí tudo que a gente faz, gente, com o orçamento e com o dinheiro público, né, e tudo que... Eu vi o reitor falando ali de política de assistência estudantil, né? Eu às vezes, reitor, acho até que a gente usa demais essa palavra vulnerável. Eu acho que a gente tem que voltar a usar como o Paulo Freire. Paulo Freire não falava de vulnerável, ele falava de oprimido, né? Porque o que a gente tem no nosso país é uma construção da desigualdade, que ela é histórica, e o que a gente está fazendo hoje com políticas afirmativas é tentar reparar, né, um processo histórico que segregou milhares de pessoas no nosso país. Então, quando a gente chega hoje ao universo de 50 milhões de matrículas na educação básica, né, é muito importante, é uma grande vitória, mas é preciso a gente considerar que nós ainda não conseguimos, no caso do Estado de Minas Gerais, nós não universalizamos o atendimento para crianças de 4 a 5 anos. De 0 a 3 anos, né, nosso estado, nós estamos abaixo da média do Sudeste. Nós estamos com 21% das crianças de 0 a 3 que têm acesso à creche. E no ensino médio,
Nos últimos 4 anos, foram 200 mil matrículas a menos no nosso estado, no ensino médio. Nós estamos com uma campanha, né, que vem da virada da educação, chamando, mas a gente tem aí uma juventude, não é que ele não acha que ele não pode entrar na universidade de nada, não. É que ele não está vendo perspectiva, né, na educação, no ensino médio. Então a gente tem um trabalho grande a fazer nos nossos municípios. Então, a construção da ideia da educação como direito. Um segundo ponto é a afirmação de valores de igualdade e justiça em contraposição a um padrão sexista e racista da sociedade brasileira. Quando a gente tem aqui um curso que está discutindo gênero e diversidade, a gente sabe, gente, da delicadeza que é tratar dessa temática hoje, né? Em contextos, eu vou chamar assim, de muito fundamentalismo, né? Mas de pouca percepção do que é o cotidiano das nossas escolas. Eu falo, tem temáticas que as pessoas podem dizer, professores, não tratem disso dentro da escola. Mas, eu falo, não é que nós temos que tratar disso dentro da escola. É que o disso está lá dentro da escola. O disso somos todos. Então, é preciso a gente chamar, né? É preciso a gente conversar muito, né? É preciso a gente conversar com os nossos religiosos, é preciso a gente conversar com as famílias, é preciso a gente construir a fala, porque não adianta a gente silenciar sobre essas questões. A nossa opção, muitas vezes no Brasil, foi silenciar esses diferentes sujeitos no currículo escolar. Mas não é possível a gente falar em direitos humanos e humanidade e a gente querer, né, criar um véu, fazer de conta que a gente não está vendo. Eu falo, fica parecendo criança, quando a gente é bem pequenininho, que a gente brinca de esconder, não é? Toda criança pequena passa por isso. Ela fecha o olho e acha que a realidade que está no entorno sumiu. Mas não sumiu, né, gente? Nós sabemos disso, nós já estamos grandinhos. E na escola pública nós já estamos suficientemente grandinhos e esclarecidos para entender que não adianta a gente fechar o olho e tratar questões, né? E aí eu quero dizer disso. Quando o reitor falou, nós aprovamos aqui o uso do nome social, né? Como é que o reitor não vai garantir que aqui na universidade, quando a gente tem estudantes travestis e transexuais, eles não usem o nome social? Como que nós não vamos debater? Gente, e aí eu vou dizer, a gente não tem a solução, mas se a gente não senta, não conversa, a gente não constrói uma condição de convivência democrática. Porque quando nós estamos falando de direitos humanos, nós estamos falando disso, de como é que a gente vai suportar na nossa sociedade uma convivência democrática. Não significa que você tem que ter os meus princípios, que você tem que ter a minha religião, que você tem que ter a minha filosofia, mas significa que eu te respeito, né? Independente das suas escolhas, independente da sua orientação sexual, independente da cor da sua pele, para que a nossa democracia fique de pé, eu tenho que respeitar o outro, senão não há que se falar em democracia, né? E eu acho que a educação o terceiro ponto é a luta pelos direitos do trabalho. E o reitor aqui falou da questão do piso, né, reitor? Quando a gente fala do acordo do piso, eu falo, não é só o pagamento do piso, gente. São várias questões que aqui na política educacional do nosso estado, elas estavam paralisadas, né? Eram, por exemplo, 26 mil trabalhadores que estavam afastados para a aposentadoria e a sua aposentadoria não era publicada. Outro dia eu publiquei a aposentadoria de uma senhora que se afastou aos 70 anos, né? E ela está com 89. Tinha 19 anos que ela esperava a aposentadoria ser publicada, né? E aí as pessoas falam assim, mas por que não era publicada? Eu falo simples, para não sair do orçamento da educação, dos 25%. Porque no dia que a aposentadoria dela é publicada, em vez de sair do orçamento da educação, passa a sair do fundo previdenciário. Então, isso na contabilidade governamental, né, tem um impacto diferenciado. Então, essas
senhora ficou até 89 anos sem ter a aposentadoria dela publicada, e também por isso, férias prêmio que ela tinha direito de receber em espécie há 20 anos atrás, que ela fez jus há mais de 30 anos atrás, ela também não recebia, né? Então, a luta pelos direitos do trabalho, que é uma luta fortemente empreendida pelos trabalhadores da educação, e eu vou dizer, eu sou professora, né? Eu sou professora da rede básica, eu sei o que é essa luta, né? E sou gestora, assim como o reitor, a gente sabe o que é enfrentar, né? Trabalhadores, categoria em greve, a gente passa por tudo, gente, né, reitor? A gente passa raiva, a gente sofre, a gente passa por tudo, mas nós temos que dar conta de lidar com isso, né? Por quê, gente? Porque no nosso país não foi na área de educação, é em relação ao trabalhador, né? Essa visão de que algumas pessoas não têm humanidade, né? São coisas, são objetos, podem ser exploradas, elas se reproduzem em diferentes áreas, né? Não é brincadeira que a gente enfrentou nos 3 últimos anos, eu acho que mais fortemente, o debate, né, pela regulamentação trabalhista das empregadas domésticas. Não é simples isso. Ainda tem muitas pessoas no país que acham que uma empregada doméstica que ela não é trabalhadora, que ela não tem direito a ter carteira assinada. Então, essa luta, né, ela sempre esteve na atenção e na construção do debate do direito à educação. Um quarto ponto que eu queria destacar em relação à formação de professores e a construção da nossa docência, né, é a defesa da autonomia da escola e das autorias docentes em contraposição à diretriz externa. Nós estamos vivendo um debate no Congresso Nacional que quer limitar a docência, porque quer dizer o que um professor pode ou não pode discutir na sala de aula, né? Isso é o mínimo que nós estamos enfrentando hoje, né? Mas é muito mais do que isso, né? Isso aqui, quando a gente pensa em educação básica, está ligado a um debate que está muito forte hoje, que é dizer o que entra no currículo, o que é a base nacional comum, né? O que está dentro, o que está fora. E aí a gente tem milhares de posições, né? Eu falo assim, eu defendo mais uma base nacional plural, porque num país do tamanho do nosso, né, com as diversidades que nós temos, como que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer com os ticuna, com os guarani? Né? Que os ticuna, por exemplo, falam castelhano e falam português. Bom, então eu vou exigir que esse currículo do ticuna possa valer para todos nós no Brasil inteiro, né? Eu poderia pressupor isso, poderia ser uma base comum a partir da escola ticuna, né? Mas como é que a gente garante, né, uma educação, né, o direito à educação, num contexto em que também a gente tem uma ação muito forte de querer conformar os mínimos detalhes dos currículos, e muitas vezes quem quer fazer essa conformação não é a partir de um debate com as famílias, com os profissionais da educação, mas é a partir do debate vindo de fundações, do capital internacional, que tem interesses financeiros no financiamento da educação. Eu acho que essa é uma questão muito forte, e o movimento social e o movimento dos trabalhadores da educação sempre defendeu, né, uma autonomia, a autoria docente em contraposição a esses mecanismos externos que querem controlar a educação brasileira, e que a gente já viveu isso em momentos diferentes da história da educação, com maior ou menor força, né? E um quinto ponto, que é a defesa da gestão democrática, em todos os níveis, é a gestão democrática da universidade, mas também a gestão democrática da educação básica, né? Que a gente possa conceber que gestão democrática não é só eleger diretores e eleger o colegiado escolar, mas é efetivamente fazer uma construção cotidiana, né, no território educativo. Eu gosto sempre de chamar essa ideia do território educativo, porque muitas vezes a gente pensa a escola, né, para dentro dos muros. E eu acho que não cabe mais a gente pensar a escola para dentro dos muros, e acho que o movimento que nós estamos vendo acontecer em São Paulo, de ocupação das escolas, nos dá uma grande lição em relação a isso. Não é possível mais, nesses tempos
a gente fazer uma política educacional sem compreender a importância de uma instituição educativa no território. Então, pensar a organização da educação não é simplesmente pensar que eu posso fechar uma escola aqui e esse estudante vai estudar a 4 quilômetros, a 5 quilômetros. É que uma escola ela tem identidade, né? Ela está ligada ao território. Eu fico pensando, imagina aqui a região de Lavras, né? Se a gente falar, não, gente, vamos fechar aqui essa universidade, pode continuar sendo universidade de lá, mas agora nós vamos levar lá para o Tocantins, né? Vamos reorganizar. Não faz sentido, porque isso aqui está ligado à história dessa região. É uma construção, é um processo, né? E faz parte, né, de toda uma cultura e da própria lógica de produção e desenvolvimento econômico sustentável dessa região. Esse debate, né, posto hoje na ocupação dos jovens de São Paulo, ele também é muito colocado pelos movimentos sociais do campo, que vem denunciando no Brasil o fechamento, nos últimos 20 anos, de mais de 30 mil escolas na área rural no nosso país. E quando a gente fecha uma escola numa comunidade, num povoado, o que nós estamos fazendo, gente? Nós estamos fazendo com que todas as famílias que estão ali, elas tenham que se deslocar. Muitas vezes elas têm que deixar suas propriedades, não é? E elas têm que deixar toda uma lógica e uma forma de sobrevivência econômica. Para quê? Para vir para os grandes centros urbanos, muitas vezes para morar em condições bastante precarizadas e ficarem alijadas, né, de uma questão que é fundamental hoje no debate brasileiro, que é a discussão da terra. Então, a discussão da gestão democrática da escola está ligada a gente pensar a escola, o território onde ela está inserida e o desenvolvimento. Eu tenho falado que a gente precisa migrar de um debate de projeto político-pedagógico da escola para um projeto, né, de territórios educativos. Quer dizer, como que uma instituição escolar ela se pensa no contexto dos equipamentos públicos, né, e de organizações não governamentais, de movimentos, na estrutura política, econômica da sua cidade, do seu município ou da sua comunidade tradicional, do seu povoado, né? Tem que fazer esse debate e pensar projetos pedagógicos mais amplos, né? Essa ideia de sustentabilidade, de territórios educadores sustentáveis, ela é muito valorosa para a gente pensar isso, em especial no nosso estado de Minas Gerais. Nós temos, nos nossos mais de 800 municípios, pelo menos, né, mais de 80% deles tem menos de 20 mil habitantes, né? Nós temos municípios com grande extensão territorial e com baixa densidade populacional. E a gente precisa pensar projetos educacionais que dialoguem com essa diversidade de possibilidades de organização do trabalho escolar e da organização das escolas. Então, provavelmente, se a gente utilizar uma lógica só da racionalidade, né, vamos concentrar essa galera toda. Outro dia eu estava conversando na secretaria com o Movimento Surdo. O Movimento Surdo defende uma pauta de educação bilíngue. E eles falam, tem que construir escola bilíngue. E eu falava, gente, mas eu tenho 135 municípios em Minas Gerais que eu tenho um estudante surdo, né? Aí eles falam, não tem problema, põe uma escola aqui e traz todos os meninos para essa escola. Eu falo, gente, os meninos têm que viajar 200 quilômetros, 100 quilômetros, 150 quilômetros. Não dá para a gente usar só essa lógica, né? Então, como que a gente consegue dialogar com demandas que vêm de diferentes campos, mas também considerando, né, a complexidade de uma gestão que a gente faz aqui no nosso estado? Eu acho que eu faço esse panorama todo para voltar na essência, né? Para mim, esses 5 pontos, eles devem nortear a nossa ação educativa e a nossa lógica de organizar a formação de professores, né? Historicamente, durante muito tempo, a formação de professores, ela se estruturou fortemente a partir, vamos dizer assim, da organização curricular ou de disciplinas clássicas, né, presentes no currículo
que a sociedade brasileira tem mostrado, e em especial a juventude brasileira está nos dizendo, é que para além das disciplinas clássicas, nós também estamos falando da nossa humanidade. E não é possível eu pensar essas disciplinas clássicas sem um diálogo com a construção do humano que há em cada um. Então, cada vez mais, pensar em educação e direitos humanos, formação de professores, me parece que é a gente não abrir mão, né, de reafirmar valores e princípios da democracia, do respeito às diferentes diferenças, do respeito à diversidade e não temer, né, a gente fazer um debate público de temas que eles são mesmo calientes. Né? Por exemplo, flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Estou dando alguns exemplos de temas que a gente está debatendo nesse país. Né? Nós temos que debater, por quê? Porque tem interesses econômicos vários, né, que querem a flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Mentira achar que as pessoas querem isso porque estão pensando na proteção do ser humano. Não, estão pensando na indústria de armas. Estão pensando que a indústria de armas pode financiar suas campanhas políticas. Não é? E a sociedade brasileira, nós temos que debater isso. É isso que nós queremos. Nós queremos a sociedade brasileira igual a sociedade americana, né? Que todo dia você tem um sujeito que abre a metralhadora dentro da escola pública. É isso que a gente acha? É assim que nós vamos viver? É esse mundo que nós queremos? Então eu acho que nunca, né, a discussão de direitos humanos e formação de professores se fez tão necessária e tão importante se de fato a gente acredita que coletivamente nós podemos ser melhores. Eu acredito nisso. Eu acho que com o debate, a gente ouvindo o maior número de pessoas, a gente chegará com certeza a uma visão melhor, a um projeto melhor para o nosso país, e que eu tenho certeza que a educação ela é estratégica se a gente quiser dar consequência a isso. E aí, estamos aí para o debate.